Hoje nós vamos falar sobre um grande profissional do mercado financeiro que marcou a história, que é elogiado por autores que muito provavelmente você conhece, como George Soros e Nassim Nicolás Taleb. E no final desse vídeo eu vou compartilhar uma novidade muito bacana, muito importante para você, para todo o ecossistema do mercado financeiro brasileiro. Meu nome é Renan Zanella, faço parte da equipe de análise da Convex Research. Se você se interessa por economia, finanças, investimentos internacionais, inscreva-se no canal para você não perder o nosso conteúdo que sai toda semana. Vamos ao nosso vídeo. Esse profissional sobre o qual nós falaremos nesse vídeo foi um grande gestor de hedge funds, que é como se fossem os fundos multimercados lá nos Estados Unidos. Durante um intervalo de 20 anos, ele teve um retorno anualizado de 30%, um retorno excepcional que multiplicaria o seu dinheiro, o dinheiro dos seus investidores, algumas vezes. E foi um trader com um ótimo histórico, ganhou vários prêmios durante esse período, até que um dia, em 1997, todos os seus investidores receberam um e-mail informando que o fundo havia perdido todo o seu capital. O fundo então seria fechado e ele foi destruído. O profissional sobre o qual esse vídeo se refere é Victor Niederhofer, que não seguiu algumas regras simples na hora de operar os seus trades e acabou tendo um evento catastrófico em 1997. O Victor Niederhofer, ele tem duas falas que me chamam muita atenção e que eu queria destacar aqui nessa nossa conversa. A primeira, ele diz assim, abre aspas, há muitas maneiras de se perder dinheiro e poucas maneiras de ganhar dinheiro. Talvez a melhor maneira de alcançar a vitória seja dominando todas as regras para o desastre e depois se concentrar em evitá-las. E a sua segunda frase, muito conhecida também, ele diz assim, referindo aqui ao que ele passou junto com seus demais profissionais dentro do fundo, nós assumimos riscos, nós fomos bem-sucedidos por um longo período de tempo, desta vez não tivemos sucesso e lamento dizer que todos nós sofremos perdas muito grandes. O Victor Niederhofer, dentre as suas características e aquilo que levou ele à fama, está o fato dele ter usado técnicas quantitativas nas suas operações muito antes de haver computadores e negócios quantitativos, trading quantitativos, igual nós temos hoje. Desde 1982, que foi quando ele começou a operar para ele, para os seus clientes, ele teve ali quase 20 funcionários dentro da sua estrutura com alguns hedge funds diferentes. Em um determinado ponto do tempo, ele chegou a gerir mais de 130 milhões de dólares e também em 1994 foi um ano que marcou muito a sua vida, porque foi um ano onde os gestores em geral tiveram um ano muito ruim, o mercado teve um desempenho muito ruim e o Niederhofer em seu fundo acumulou um ganho de 60%. Ele foi considerado então o melhor, o principal gestor de hedge funds dos Estados Unidos. Neste mesmo ano, a revista Business Week o reconheceu como o melhor trader de commodities do mundo. Foi também neste ano que ele conseguiu perder 25% do capital do seu fundo em poucos dias, enquanto ele fazia uma operação de câmbio entre iene, que é a moeda japonesa, e o dólar, e logo depois ele conseguiu se recuperar. E eu quis trazer esse episódio aqui, porque foi a partir dele que ele começa o seu livro The Education of a Speculator, ou A Educação de um Especulador, um livro espetacular, onde ele compartilha as suas experiências, os seus insights de mercado, e não só insights da sua carreira, aquilo que ele aprendeu com seu pai, aquilo que ele aprendeu com outros profissionais, os seus erros, os seus acertos e a sua filosofia, os seus princípios de vida. Victor Niederhofer, ele é tão famoso ou reconhecido e um profissional tão competente que o lendário investidor George Soros era amigo de Victor, investia em seu fundo, então Victor operava para o Soros várias vezes, eles eram amigos a ponto de jogarem tênis, muitas vezes ele compartilha isso no seu livro, e o Nassim Nicolás Taleb, o autor do O Cisne Negro, O Antifrágil, outras obras muito recomendadas, muito bem conceituadas, e um profissional que é reconhecido por não pensar duas vezes antes de emitir uma opinião. Então quem acompanha ele no Twitter ou em outras redes sociais sabe que ele fala o que pensa e às vezes fala sem pensar. Criticou muitas pessoas, critica muita gente, e olha o que ele fala sobre o Victor Niederhofer. Ele é um dos homens mais brilhantes que eu já conheci. Infelizmente, ele gasta o seu tempo vendendo opções. Já explico mais o que ele quis dizer aqui. Algo que ninguém deveria fazer, ou que ninguém tem capacidade de fazer
de forma bem feita e isso o torna muito vulnerável a um evento mais catastrófico. E só para a gente ter uma ideia do tanto que ele operou e da sua experiência dentro do mercado, no seu livro ele diz que em termos estatísticos ele estima que ele tem operado 2 milhões de contratos, aqui ele está falando de contratos futuros do S&P 500 principalmente, com uma média de lucro de $70 por contrato. Essa média seria igual a 700 desvios padrões acima do que seria um resultado aleatório. Então, quando ele quer mostrar que o mercado não é um mercado eficiente e que há uma forma de você conseguir um retorno superior ao mercado, ele usa o seu próprio exemplo mostrando os seus resultados. Então, até aqui você já deve ter entendido e concordado comigo que esse é um autor desse livro, que eu já vou compartilhar uma novidade, um super gestor de fundos, um excelente trader, alguém que a gente precisa dar ouvidos àquilo que ele está falando, principalmente porque outros nomes, como George Soros e Nassim Nicholas Taleb, falaram muito bem dele. E agora eu quero te contar o que aconteceu em 1997 que levou a essa catástrofe que acabou com o seu fundo, acabou com a sua gestora e também chegou até na vida pessoal dele, porque ele acabou perdendo todo o seu patrimônio, precisou hipotecar a sua casa, precisou pedir dinheiro emprestado para amigos e para familiares. Então não foi algo que se restringiu, que se limitou apenas aos seus negócios, mas acabou influenciando toda a vida dele. Mas antes de falar do ocorrido de 1997, a gente precisa voltar um pouco no tempo e você vai entender a sequência cronológica que eu vou te trazer. A gente precisa lembrar que no início dos anos 80, os Estados Unidos estavam vivendo o fim da estagflação, que começou na década de 70, um período de quase 10 anos, e a gente teve uma elevação muito intensa, muito rápida, muito forte das taxas de juros dos Estados Unidos. À medida que as taxas de juros da principal economia do mundo subia, o dólar se valorizou. Então, no início da década de 80, o dólar se valorizou muito. E é claro que isso impacta tanto a economia americana, suas exportações e importações, impacta outras economias também. Foi a partir disso que surgiu o Acordo de Plaza, um acordo entre alguns países para poder desvalorizar o dólar, o que era importante para outras nações. E aí a gente avança no tempo. Em 1995, depois de um período onde o dólar já havia se desvalorizado muito, o Japão decidiu reverter aquelas decisões que foram tomadas pelo Acordo de Plaza para poder voltar a apreciar o dólar frente a outras moedas. Foi a partir daí, então, que a moeda americana voltou a se apreciar, isso em 1995. A moeda americana, logicamente, começou a ganhar valor e a Tailândia, você vai entender como tem tudo a ver, a Tailândia ela tinha sua moeda pareada no dólar, logo a sua moeda começou a se valorizar também, e quando a moeda de um país se valoriza, um dos efeitos é que as suas exportações acabam perdendo competitividade, porque para o estrangeiro, para aquele que vai importar, ou seja, se um país está exportando é porque outro está importando, para aquele país que vai importar aquele produto, aquele serviço acaba ficando mais caro. Então, a Tailândia perdeu muito com as suas exportações. Em julho de 1997, a Tailândia deu um default, deu um calote, deixou de pagar os seus títulos e muitas das ações da Bolsa da Tailândia também caíram. E aí que começa essa história triste, rápida e com um fim não muito feliz. Foi a história de Victor Niederhofer, porque ele esperava que o governo da Tailândia fosse fazer uma intervenção e que as ações dessas empresas, em especiais bancos da Tailândia, teriam uma recuperação em V. Então, ele entrou comprado, ele comprou muitas ações desse banco. Só que, se você conhece um pouco da história, vai saber que a crise se espalhou, não ficou apenas na Tailândia, mas foi a crise dos tigres asiáticos, uma crise depois que culminou na crise russa de 98, então em 97 a gente teve uma crise, em 98 a gente teve outra crise e rapidamente essas perdas começaram a ter um efeito cascata e isso foi atingindo o mercado de ações em todo o mundo. Por causa desse negócio ruim, o fundo do Victor Niederhofer perdeu 50 milhões de dólares, uma perda muito grande, mas não era uma perda que terminaria com o negócio do fundo, porque você deve lembrar que o fundo tinha ali sob gestão um pouco mais de 130 milhões de dólares. Para conseguir se recuperar de uma forma rápida, o que ele fez? Ele começou a vender put no mercado americano. Ele vendeu put, se você não sabe, put é uma opção que te dá um direito de venda. Então, quando você compra uma put, você tem o direito de vender um ativo por um determinado preço. Quando você compra uma put, você está comprando uma proteção, só que no caso dele, o que ele estava fazendo era lançando, ele estava vendendo a put, então ele estava vendendo a proteção.
algo que o Nassim Nicholas Taleb nunca vai recomendar. Porque se você vende uma opção, sempre que a volatilidade sobe, você perde. Então, por isso que o Nassim Taleb critica ele nesse ponto, por mais que considerasse que Victor Neudenhofer fosse brilhante. Então, ele vendeu muitas puts para poder recuperar o seu prejuízo. Deu certo por um determinado período, porque o mercado não chegou a cair muito. Só que, em outubro de 1997, o mercado de ações dos Estados Unidos sofreu uma das piores quedas da história, que ficou marcada e estampada nas principais manchetes e jornais. E o Net Asset Value, ou o valor líquido dos fundos do Victor Neudenhofer, saiu de 70 milhões, lembra que já havia tido uma queda de quase 50 milhões de dólares, e saiu de 70 milhões para menos 20 milhões. Obviamente que no dia seguinte ele recebeu diversas chamadas de margem dos brokers dessas instituições e as corretoras começaram a liquidar as suas posições. Então, quando você opera no mercado de futuros, que é um mercado comum quando você está operando seja bolsa, seja commodities, ou quando você opera no mercado de opções, você tem que deixar alguma garantia. Nesse caso, como ele sofreu uma perda muito grande de um dia para o outro, as corretoras começaram a elevar as margens. À medida que ele não conseguia arcar com as margens, simplesmente as corretoras liquidaram as suas posições. E o mais interessante, pessoal, é que horas depois o mercado se recuperou, porque foi um crash muito rápido. Então, se ele tivesse tido mais tempo, provavelmente ele não teria sofrido essa perda, o fundo dele continuaria existindo por muitos e muitos anos. Mas quando você está numa operação que o Nassim Taleb vai chamar de operação côncava, você vai ganhando, 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 até que de repente, em um evento que seria um cisne negro, um evento que foge do controle, que foi o evento de outubro de 1997, o mercado apresenta uma queda não esperada por ninguém, vários desvios padrões acima ou abaixo da média histórica, e ele simplesmente teve todas as suas posições liquidadas. E uma grande lição que a gente pode trazer para os nossos investimentos, para o nosso portfólio, é que não é porque algo acontece com pouca frequência ou nunca aconteceu que aquele evento é impossível. Um grande paralelo que a gente poderia fazer aproveitando esse período que nós estamos vivendo, início de 2023, foi o caso das lojas americanas. Não vou me estender para falar o que aconteceu, qual que é a minha visão, mas ponto é que muitas pessoas que investiam em fundos de crédito privado, fundos que iam subindo, 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 quase que sem volatilidade, de repente tiveram uma perda que não esperavam. Não que esses fundos sejam ruins, não que você não possa ter na sua carteira, mas existe o tamanho e o tempo certo para todos esses ativos, e a ausência de volatilidade não é ausência de risco, e no mercado como um todo, não é porque algo acontece com pouca frequência que aquilo não vai acontecer em algum momento. E agora, como prometido, eu quero compartilhar contigo a grande surpresa que eu havia falado e deixado no suspense. Assim como nós fizemos com outros livros, sendo ele Portfólio Permanente, Trading Chaos, Beating the Business Cycle, a Convex comprou os direitos do livro The Education of a Speculator, traduziu o livro, ou seja, um livro que antes estava perdido porque pouca gente conhecia, que estava acessível apenas em inglês e por um custo altíssimo. Então na Amazon você não encontraria ele por menos de 200, 300, 400 reais quando você encontrasse. Muito em breve estará disponível para você. Então ainda não temos uma data precisa, mas eu queria deixar esse spoiler para você ir se preparando, porque o Victor Neudenhofer, além de ser um grande gestor, um grande trader, ele é um autor muito excêntrico e nesse livro ele trata de diversas áreas do conhecimento. É muito interessante como ele fala da vida pessoal, junto com a vida de mercado, junto com as experiências do George Soros, aquilo que ele via acompanhando o mercado japonês. Literalmente, ele abrange muitos e muitos assuntos. Eu mesmo me surpreendi ao ler esta obra. Em breve, o ecossistema de investimentos, o ecossistema do mercado financeiro brasileiro vai ter acesso também a essa obra-prima. Eu me despeço por aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui nos comentários. Se você tem sugestões de vídeo, deixa aqui também. A gente sempre considera o feedback de cada um de vocês. Até a próxima.